Em direto. Olá, bom Estamos dia. em direto. Bom dia, bom dia, bom dia. É da configuração, está aqui um pouco mais escuro, mas é assim, não é? É assim. Ok, da plataforma. É, eu fico mesmo, mas depois fica direito. Não sei. Ok. É que nós. São questões de última hora, não é? Aqui por causa de questões técnicas, faz parte, não é? Faz parte, estamos a experimentar. Tivemos aqui um último percalço, não é? Um imprevisto com o YouTube, porque por algum motivo não está a funcionar. O YouTube nem sempre funciona. Sim, já não é a primeira Já não vez é a primeira que vez não que o está a YouTube gosta funcionar em de nos condições. deixar na mão. É verdade. Pronto, faz parte. São coisas que fazem parte do caminho, não é? A São verdade é que pedras do temos caminho. vários canais de comunicação e, portanto, Exatamente. Não vai de uma maneira, vai vai de de outra. outra. Por isso, boa tarde a todos. Bem-vindos. Muito bem-vindos, não é? Nós somos a Iris e o Michael Leite, aqui da Escola da Consciência. E se ainda não nos conheces, se é a primeira vez que nos estás a ver, subscreve, não é? O canal lá no YouTube, ou então torna-te nosso seguidor aqui no Instagram e acompanha todo o nosso trabalho. Nós diariamente trazemos material, trazemos conteúdo, vídeo, não é? Para as redes O sociais. Julián está aqui a dizer que nós estamos de lado invertidos a 45 graus. Diz-me uma coisa, Se calhar é melhor inverter. eu gostava de saber o vosso feedback em relação a isso. Vocês, ao rodarem o telemóvel, conseguem ver-nos horizontalmente ou não? É que nós estamos aqui a fazer novas. Experiências. Uma vez que... Era muito bom que me dissessem se, ao rodarem o telemóvel, vocês conseguem nos ver na horizontal bem. Isso. Eu errei o horário, estou no Brasil. Não, estás no lugar certo, no momento certo. Sempre. Então vocês conseguem ver bem, não é? Rodam o. Sim, se for na horizontal está Se ótimo. vocês rodarem o telemóvel. Ah, estás no PC. Está bem, Juliana. Pronto, então no PC é difícil, não é? Não rodes o PC. Olá, Casa do Perdão, maior beijo. Sim, olá. Gosto imenso de te ver pessoalmente, gosto imenso da tua energia, imenso, 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 imenso. Por mim tudo ótimo, pronto. Pronto, ótimo. Então, Isto é uma situação de improviso, não é? não, porque é assim. Por que motivo tem que ser tudo na vertical, não é? Desde que ouça, tudo bem. Pronto. Então, vamos nós começar. Isso, vamos nós então começar. Hoje Bem-vindos a Exatamente. todos. Bem-vindos. Nós hoje trazemos a temática que faz parte, não é? É a continuação das nossas lives anteriores, porque é um trabalho que começamos a fazer no Clube Arcano, não é? Que é o nosso grupo de estudos, ou a nossa família de estudos da ciência iniciática. Não é? Nós temos aqui o livro onde nós nos apoiamos, não é? Os Grandes Iniciados, de Edouard Choré, e na qual nós, a cada reunião, trabalhamos uma temática, um capítulo. Não é? Já falamos sobre Rama, sobre Krishna, e agora estamos aqui a falar sobre Hermes. Sim, hoje vai ser sobre Hermes Trismegistus. Portanto, vamos ali para o Egito. Tá? Então, temos aqui umas mensagens da Casa do Perdão. Vocês são maravilhosos e está tudo certo. Obrigada. Muito obrigado. Marina Pena, adorei o vídeo que assisti hoje sobre ser terapeuta, as ferramentas internas que precisamos ativar. É mesmo, é mesmo. É fundamental, porque hoje em dia, não é? E ainda bem que esta área das terapêuticas está a ganhar algum espaço, não é? Só que ainda assim é preciso que haja uma consciência da nossa parte, não é? Para quem tem esta vocação e quem quer de facto fazer essa carreira profissional, perceber claramente como é que isto funciona, não é? Porque é um código deontológico, não é? Uma questão de ética de nós próprios, porque estamos aqui a falar de questões muito sérias, muito profundas, que é o ser humano, não é? Nós não somos sapatos, como costumo dizer. Sim, nós não fazemos sapatos, ou seja, não é uma coisa inanimada, um objeto. Tem que ver tudo aqui com uma questão muito, não diria moralista. Acho que a palavra indicada foi mesmo essa que tu utilizaste, não é? A ética. Sim. A ética. Nós estamos a falar de seres humanos e os seres humanos são uma semente divina. Portanto, contêm essa semente divina e têm o potencial de se tornar numa grande semente geradora de outras sementes.
Portanto, nós temos que ter esse cuidado e é fácil perder esse cuidado. Então, hoje em dia, no mundo das terapêuticas, nós temos que ter muito cuidado. Porque não basta só ser terapeuta, dizer que estamos na nova era, que precisa, antes de mais, de ter essa vigilância constante e permanente para si e para quem cuida, para quem orienta. Não é? É nesse sentido que penso. E também o facto de percebermos claramente, não é, que quem está a exercer esta profissão, não é, tem que o fazer com uma condição quase como pré-requisito, que é: eu vou atuar, vou ajudar, seja em que área for, não é? Seja com massagem, com reiki, com hipnose, com regressão, seja o que for, não é? Seja qualquer ferramenta, mas que ainda assim que eu tenha desenvolvido primeiro em mim, não é? Ter trabalhado suficientemente este caminho interior para depois então poder tirar a formação A, a formação B ou a especialização nesta área ou naquela, porque em primeira instância eu descobri em mim. Ou seja, só depois é que eu vou exatamente exercer nos outros o que primeiramente fiz em mim. Sim. E isto hoje em dia está um bocadinho invertido, porque facilmente nós queremos ir para o mercado de trabalho, tiramos uma formação de fim de semana ou de 15 dias, esquecemos-nos de nós próprios e queremos atuar sobre o outro. Eu digo que não existem terapêuticas, existem terapeutas. É mesmo. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer uma coisa muito fundamental. E às vezes nós esquecemos disto. Embora, vou dar aqui um exemplo. Embora a medicina seja a medicina, sabemos que a medicina não é bem exercida quando o médico não tem ética. Quando o médico não tem humanidade. Quando o médico não tem vocação. E é um bocadinho isto que nós queremos aqui trazer. A pessoa, o terapeuta, o médium, o facilitador, o professor, o mentor, o nome que nós quisermos empregar, precisam de ter, antes de mais, um estudo interno, um autoconhecimento, uma vida o mais reta possível. Mesmo que, e isto é possível, não é? Nós temos que contemplar que as pessoas têm as suas vicissitudes, os seus contextos. O mundo não é fácil, o dia-a-dia é caótico, a nível material. Mas não podemos esquecer, ainda assim, que os princípios essenciais, os valores, aquilo que é a prioridade, tem que ser, e nunca pode ser esquecida ou olvidada, são aqueles que são os mais nobres, os divinos. Então, não colocando uma carroça à frente dos bois, como se costuma dizer, mas nunca esquecendo que a ética, o estudo interno, são primordiais. Não podemos simplesmente dizer assim: tirei um curso, fiz assim, fiz assado, tenho não sei quantos diplomas na parede. Mas quem és tu? O que é que tu fizeste? O que é que tu curaste em ti? O que é que tu ultrapassaste em ti? Que sofrimentos tu passaste e conseguiste superar? A ideia é esta, não é uma corrida, nem é uma competição de quem sofreu mais, mas é de quem conseguiu superar mais, reinventar-se mais. Porque isto também é, como poderei dizer, é um currículo interno, é um capital humano. Então, nenhum cego pode guiar. Então, isso também é uma chamada de atenção. Também é uma crítica social da nossa parte. Porquê? Porque não estamos apenas a criticar para fora. É algo que, de facto, continuamente criticamos para nós, para dentro. Tem que ter sempre essa vigilância. Quantas vezes eu penso, eu não posso, eu para ajudar alguém eu tenho que resolver as minhas questões. E às tantas aparece-me uma pessoa com uma questão que se calhar evoca em mim. E eu vou lá visitar. Olha, esta ficou-me pelo caminho. Já está a demandar. Então vou e digo: olha, esta passou-me. Eu preciso. Então o outro é sempre um espelho de mim. Sim, sempre será. Sempre será. Nem que seja uma sugestão para eu ir ver, para eu ir tentar entender. Vamos lá ler as questões. Eu agora vou ter que fazer o caminho.
Então, Muito vamos obrigado lá por atrás. todos os comentários. Sigo você desde quando o seu bebê nasceu. No Brasil acompanhei tudo. Oh, que coisa mais linda! O Salvador? Ele já é enorme, já é tão Ele grande. está enorme. Ele está enorme. E está muito, está um menino muito bom. Está um menino bonito, não está? Nós estamos muito orgulhosos dele. Iris Light, segui e amava. Oh, ainda tenho o perfil Iris Light, o meu pessoal. Ficou um bocadinho ali atrás no tempo, porque era um perfil mais familiar, não é? Acabou por tornar-se familiar. E agora estamos aqui na Escola da Consciência. Tal qual começa em nós primeiro. Caráter, reforma interna, refinamento e amadurecimento da alma. Só levamos alguém até onde fomos dentro de nós mesmos. É mesmo isso. A Casa do Perdão aqui a comentar-nos, aqui a dizer amadurecimento. É verdade, sem dúvida, concordo. Cada palavra. Estamos nessa linha de raciocínio. Ainda bem que há mais pessoas a pensar da mesma maneira. É mesmo isso. Pois então, continuando. Clube Arcano. No Clube Arcano, não é? Que estamos a trabalhar todo este material que é fantástico deste senhor, não é? Eduardo Chorré, um senhor muito bom, excelente escritor, uma alma renascentista, porque tinha profissões que nunca mais acabava. E ele fez um compêndio das principais... A gratidão é toda nossa, Marina. Um presente estar em contacto com vocês. Amo esse mundo, esse universo. Então estamos juntos aqui. Vamos tentar dar mais um bocadinho e trocar mais um bocadinho sobre este mundo que acho que é tão importante para nós, para nos mantermos neste mundo que está em decadência, não é? Sim. Então vamos tentar iluminar aqui um bocadinho a sala. Importante, eu acho que é pouco. Não é? É o cerne da questão mesmo, porque senão fica mesmo muito difícil, não é? Eu acho que sim. A convivência aqui nesta realidade é mesmo muito difícil. Se não for com este sumo, não é? Com esta substância que nos traz significado aos nossos acontecimentos, fica mesmo muito difícil. Ainda estávamos a falar ontem sobre uma questão que achamos pertinente, que era: se eu não tivesse a noção de questões kármicas, dármicas, a questão do eterno retorno, da causa e efeito, um dos princípios, e de que a vida não termina com a morte física, e que isto é uma espécie de escola em evolução, a consciência, a evolução da consciência, os aprendizados, tudo mais. Eu acho que, atenção, isto não é válido para todas as pessoas, mas quando a vida, e as vidas não são todas iguais, mas quando a vida é muito áspera, muito hostil e esmaga as almas mais puras, porque a vida é dura, as experiências na matéria são difíceis. Algumas são simples, tudo bem. Há umas mais fáceis que outras, dependendo do ponto de vista. Mas sim, se não houver uma tábua de suporte, como é que esta alma mantém a sua resiliência? É que é muito fácil nós continuarmos a existir quando nada acontece, quando a vida até flui. Mas quando as coisas mais negras, mais graves, mais caóticas, apertam a alma e esmagam-na e dilaceram profundamente questões internas, quando não há algo superior a si mesmo, a alma não aguenta tamanha tensão. E isso é que eu chamo de quase como se fosse uma tábua de salvação. Então, estávamos a falar sobre isto no outro dia. Realmente é muito importante, não é? Ter isto que é uma substância primordial. Sem ela, acho que enlouqueceríamos neste mundo. Sem dúvida. É ou não é? É verdade. É quase como se fosse o fio de Ariadne. Não é mesmo? Precisamos de ter o nos fio leva de retorno no meio do labirinto. No meio do caos. Não é mesmo? E então, nós no Clube Arcano, não é? Todos os meses, 2 vezes por mês, reunimos-nos às sextas-feiras à noite, online, e no qual trabalhamos todas estas temáticas, que para já
temos este projeto que durará 3 ou 4 meses, não é? Sim, sim. Da leitura deste grande livro, em que cada reunião é a leitura de um capítulo, a leitura, a partilha, o comentário, O não é? ensinamento. O ensinamento, e depois a partilha que leva a outras partilhas e a outras partilhas e por aí fora vai. E por isso, se também queres fazer parte desta família de estudos, entra em contacto connosco. No site da escoladaconsciência.org tem toda a informação acerca da inscrição, do pagamento, está tudo automatizado, por isso é super simples e vem fazer parte. Não é? Vocês têm o site, o link está na bio, escoladaconsciência.org. Vocês têm lá toda a informação para fazer parte do Clube Arcano. O Clube Arcano é o Clube dos Mistérios. É onde nós, aqui na Escola da Consciência, falamos um bocadinho mais abertamente sobre questões iniciáticas, da ciência iniciática, e, portanto, mistérios. Os mistérios da ciência iniciática, da evolução da consciência. Ou seja, muito mais focado em questões como a alquimia, o hermetismo, a gnose. Portanto, isso. Todas estas questões mais esotéricas é no Clube Arcano, tá? Lembrando sempre que a Escola da Consciência ela está dividida em outras partes, não é? Temos a parte da psicologia, não é? A parte das mentorias, onde nós acompanhamos pessoas ao longo do tempo, seja nos seus problemas mais variados, não é? Isso. Temos a parte do desenvolvimento mediúnico também aqui com o Micael, não é? E nós vamos sempre publicando muitas coisas nos nossos vários canais de comunicação, seja no YouTube, seja aqui no Instagram, e no nosso site sempre vamos tendo novidades. É isso. Portanto, é estar atento, às redes sociais, a ir acompanhando e vais vendo toda a informação a desenrolar-se dia após dia. E por isso, todos os dias da semana, excetuando o domingo, que é um dia sagrado, é o dia consagrado ao Sol, não é? Ao princípio divino. Sim, todos os outros dias. Nesse dia nós não trabalhamos, não publicamos, não ensinamos. Exatamente. É um Mas dia todos que nós os outros consideramos dias, sagrado. Exatamente. Em todos os outros dias, não é? Tem sempre material, postagens, vídeos, para que possas também tu entender um pouco mais, ou caso já entendas, poder aprofundar os teus conhecimentos e então dar continuidade ao teu caminho. Não é? É. Nós hoje, então, vamos falar sobre Hermes, não é? Vamos retornar lá atrás no tempo da nossa história da humanidade há uns 5.000 anos, sim, 4.000 anos atrás. As últimas lives, se interessas sobre o tema, as últimas lives da série Os Grandes Iniciados, que penso que foram 2 ou 3 lives anteriores. São duas. As duas anteriores, exato, as 2 anteriores. Se te interessares pelo tema, podes ir ao YouTube e ver completamente as lives. Embora não seja algo muito profundo, porque a gente depois vai para o Clube Arcano consoante também aquilo que acaba por acontecer lá, tu vais ter o quê? Um apanhado do primeiro capítulo e do segundo capítulo sobre outros iniciados. Hoje nós vamos falar sobre o iniciado Hermes Trismegisto. Mas já falamos sobre Rama. Tá? E já falamos também sobre Krishna. Portanto, Rama e Krishna foram um dos primeiros 2 capítulos deste grande livro, que fala sobre os grandes iniciados, que foram aqueles que tiveram, desenvolveram-se a ponto de conseguir realizar esta ciência sagrada que se chama filosofia iniciática, ciência esotérica, ciência dos mistérios primordiais. O que é que se poderia chamar mais? Uns chamam-lhe ciência, outros chamam-lhe filosofia, outros chamam-lhe conhecimento perfeito. Há muitas nomenclaturas. Acho que já chega, não é? Para se compreender. Sim, mas vocês podem encontrar isto dito de várias formas. Sim, claro. Portanto, vocês podem ir lá, ver, mapear, compreender um bocadinho para perceber, puxar o fio à meada, porque também se encontra o quê? A história da humanidade aqui. Não é? Nós vamos passo a passo, desde a origem da humanidade, né? Há 5.000 anos e muito mais atrás. 10.000, nós 50.000. Para vocês perceberem então como é que isto, chegamos aqui agora, como? Isso, porque essa compreensão é extremamente importante mesmo, não é? Porque muitas das vezes nós vemos a realidade tal e qual ela está construída e o nosso olhar
sobre a situação é de muito julgamento e muita crítica, porque se nós não percebermos o que está para trás, dificilmente vamos conseguir compreender o presente, né? E as coisas são como são, porque há um fio condutor, não é? Há aqui duas grandes forças, uma a puxar para cada um dos lados, não é? E a realidade vai se construindo ao longo dos séculos e dos milénios. Só que se não tivermos esse conhecimento da história, e por isso é que a história é sempre tão importante, não é? Para nos conhecermos, fica mesmo muito difícil. É um exercício dificílimo, não é? De compreender o presente e tentar adivinhar, não é? Para onde poderá ir o nosso trajeto da humanidade. Sem dúvida. Então aqui a Marina Pena diz-nos assim, ele usava pseudónimo, ele foi uma pessoa real, as leis dele são incríveis. Ok. Olha, são boas. São questões pertinentes e vamos tentar explanar isto e vamos trocando, não é? Vamos falando para a conversa ir mais fluida. Isso. Então, primeira coisa, não é? Nós estamos aqui no Egito. Isso, no Egito, e precisamos, então, que era aquilo que há pouco estávamos a falar, a remontar um tempo lá atrás, não é? De mais ou menos uns 4.000 a 5.000 anos para trás. Ou seja, nos inícios das dinastias faraónicas, não é? Que foi quando se deu uma grande... houve um boom muito grande, houve um florescimento, olha, uma boa expressão, para um crescimento enorme da civilização, mas não apenas no Egito. Não é? E isso foi curioso, porque nós já falamos disso na live anterior, que no mesmo momento da história da humanidade, deu-se a criação e o grande desenvolvimento de várias civilizações ao redor do mundo, todas quase que em simultâneo. E aqui, no Egito, não é? Que é uma das grandes bases daquilo que é a nossa cultura aqui para o Ocidente, não é? Principalmente para a parte europeia, se nós quisermos compreender exatamente como hoje está construído o nosso pensamento, a nossa cultura, os nossos ideais, os nossos valores, precisamos de ir lá atrás. E ir lá atrás, a essa raiz, é onde? É no Antigo Egito. O Egito, e isto é uma coisa que nós temos que pensar. Antes do Egito houve a Atlântida, a Terra de Mu, tudo mais. Isto já foi falado nas anteriores lives. Nós falamos sobre os iniciadores que vieram de Vênus. Está tudo lá. Está tudo exposto. A partir do momento em que terminou essa parte, esse projeto, iniciou-se outro e este novo projeto começa no Egito. Recomeça no Egito. Então, vemos o Egito, a partir de agora, do século XXI onde estamos, como o berço filosófico, espiritual, esotérico, científico da humanidade. O que está no Egito, o que nasce no Egito, foi o gatilho, a causa para tudo o que temos hoje em dia. Tudo o que hoje em dia nós vemos, seja qual a religião, a tradição esotérica, a filosofia, a ciência, a astronomia, a medicina, tudo. O seu germe foi lá, no Antigo Egito. Nós temos hoje em dia descobertas que provam cada vez mais isso. No entanto, nós sabemos, existe metade do mundo a querer fazer o bem e metade a querer desfazer o que a outra metade está a fazer. Claro, faz parte. Olha, até isso é um dos princípios do hermetismo. Exatamente. Tudo é dual. Tudo é dual. Então, fazer e desfazer. Então, sim, sempre existe o princípio, ou melhor, metade da divindade, se quisermos dizer desta maneira, não é? Metade do todo que acaba por querer desfazer e acaba por querer ocultar aquilo que se sabe, aquilo que se tem vindo a fazer. E, portanto, tudo o que foi do hermetismo, tudo o que foi do Antigo Egito, foi tentado ocultar. Olha, Pedro. Não é? Olá, Pedro. Olá, Pedro. Então, olá, meus queridos, boa tarde. Olá, Viviana. Viviana. Seja bem-vinda. Então, amanhã no clube. Então, para começar, eu gostaria de ler as últimas palavras de Hermes Trismegisto, para começarmos. Palavras sábias, embora escritas pela minha mão decadente,
permanecem imperecíveis através do tempo, impregnadas com o remédio da imortalidade pelo Mestre dos Mestres, ocultas e encobertas por todos aqueles que virão e irão, deambulando pelos desertos da vida, ocultas até que um céu mais antigo dê à luz seres humanos dignos da sua sabedoria. Tendo entoado esta oração sobre as obras de suas mãos, Hermes foi recebido no santuário da eternidade. Aqui conseguimos entender que os escritos herméticos são uma coleção de escritos atribuídos a Hermes Trismegisto, mas ele era considerado pelos egípcios um sábio chamado Tote, um sábio que também era um deus, ou que se havia tornado um deus através da sua sabedoria. Portanto, o primeiro nome que se deu a esta personagem foi Tote, o deus com aquela cabeça de Ibis, não é? Exatamente. Como podemos ver, eventualmente. Não, aí acho que não tem assim Tinha aqui um. bastante visível. Tinha aqui um. Mas também é só digitar no Google, não é? E facilmente. Aqui penso eu que também se consegue perceber mais ou menos. Sim, na capa, não é? Isso. Bom, É a cabeça de um pássaro, um corpo humanizado, normal, não é? Mas depois com a cabeça de um pássaro, não é? então entenda-se uma coisa. Há 5.000 anos atrás, mais ou menos, estava a florescer o quê? Várias civilizações simultaneamente. Então vieram os segundos iniciadores e de repente houve um boom de florescimento em vários lugares do mundo. Lugares que não se tocavam floresceram ao mesmo tempo depois de muito tempo de estagnação. O que nos leva a crer que estes florescimentos de repente na humanidade, eles acabam por ser propositais, não são por uma ordem natural de evolução, porque então teriam de acontecer devagar, e não, acontece de repente um boom. Tudo que acontece como um boom é sempre uma causa externa, nunca é um mecanismo interno, nunca é um desenvolvimento natural, Claro. intrínseco da humanidade, certo? Uhum. Então já ficamos aí com a pulga atrás da orelha a pensar e a tentar entender como é que estas coisas acabam por funcionar. Entretanto, estamos numa época no Egito em que ainda não havia possibilidade de utilizar escrita, em que a escrita hieroglífica ainda não era conhecida, Ainda não existia. ainda não existia, e houve alguém chamado Tote, Claro. Um iniciador, não é? iniciador, um deus, alguém superior, que detinha o conhecimento da ciência, mas não apenas de uma ciência. Mas sim, quando se fala em ciência, fala-se em conhecimento. Então, quando se fala em conhecimento, daí consciência, com ciência, com conhecimento, com sabedoria, isso. sendo que ele é 3 vezes a ciência, então ele consegue ter o conhecimento dos 3 níveis, não é, da realidade. Então, esse que tinha a ciência, veio ensinar aos egípcios mundanos, não é? Ao povo egípcio, porque ele aparentemente veio de fora, mas não temos nenhum tipo de informação sobre isso. Um só homem inventou a escrita. É estranho, mas um só homem inventou a escrita. Será um homem? Será um deus? Será um iniciador? Será um estrangeiro? Será um alienígena? Bom, agora vocês podem pipocar à vontade, não é? Mas ficam quiser, as perguntas no ar, não é? Pode pipocar à vontade e então vir depois migrar para o clube, que lá explanamos tudo. E acabamos à meia-noite, não é? Ou mais. O Juliano sabe disso. E sofre connosco muito. Coitado. Não é? Um grande abraço, Juliano. Haja café. Sim. Então, nesse sentido, ele acabou por ensinar a escrita e, através do ensino da escrita, ele também ensinou o quê? Passou conhecimento. Então, ensinar a escrita não foi uma coisa fortuita. Não foi apenas uma ajuda ao povo.
foi também uma forma de tentar manter escrito o seu ensinamento. Ficar registado para a posteridade, não é? Ainda que o seu ensinamento tivesse sido também, fosse dado de forma direta, de forma oral. Portanto, quem escreveu, nunca ele, mas sempre os seus discípulos. Sim, claro. Não é? Depois. Não se conhece diretamente os seus discípulos também. Portanto, acaba por ser aqui um terreno bastante obscuro. Portanto, não temos nada concreto, mas temos coisas que convergem. Então, nós temos de ir tentar entender e tentar ler muita literatura para tentar juntar as peças do puzzle. Porque há sempre pessoas que são grandes, são muito estudiosas, mas são altamente ortodoxas e devido à ortodoxia elas acabam por querer minar a confiança que se tem em determinados textos. E então querem desfazer, não é, aquilo que está feito. Então vêm assim com uma atitude de inverdade. Então temos de ter cuidado. Temos de ter cuidado, não é? Isso aconteceu várias vezes na história, no sentido de tentar desviar a atenção do caminho correto que o hermetismo estava a ter, sim, para então voltarmos a cair nas trevas da ignorância, não é? Então temos de ter cuidado com a literatura que nós lemos. Sempre digo isso a toda a gente. E há uma coisa devemos ler, mas devemos sempre filtrar. É substancial. Então, assim, queres ler, vai ler. Sem dúvida, ler é importantíssimo. Mas cuidado, toma cuidado, porque o que está escrito não significa ser verdadeiro. Então nós precisamos então, sempre... Hoje em dia, então é mesmo. Hoje em dia é. É mesmo. Mas, e precisamos ter aqui em conta uma situação que é muito específica e que invariavelmente acaba sempre por acontecer, se não a 100%, 90% e muito por cento do caso. Que é o quê? Por norma, cada peça aqui do grande projeto tem uma função específica. Não existe uma peça que tenha todas as funções. E o que é que eu estou a querer dizer? É muito simples. Por norma, há uma pessoa, uma peça, não é, aqui do puzzle, que vem como o mestre, aquele que inicia, aquele que sabe a verdade, tem o conhecimento e a partilha. Essa peça não está incumbido de ser a tarefa, por exemplo, de escriba, ou seja, de escrever aquilo, de registar para a posteridade. Não. O intuito é passar a meia dúzia de pessoas. Sempre assim. Isso. Nós temos que entender sempre isto. Os grandes mestres, eles nunca deram ensinamento a 500 pessoas. Digam-me aqui nos comentários qual foi o mestre que deu a 500, a 1000, a 2000 pessoas. Um mestre de verdade, alguém que detinha o conhecimento. Os verdadeiros não davam conhecimento assim. Eles rodeavam-se de poucos. Não tinham redes sociais, dizem vocês. Já, se fosse hoje em dia, se calhar... Enchiam coliseus. Não. O Estádio da Luz enchia. Não é assim que acontece. E vocês têm que entender que continua sempre a ser igual. Claro, o esquema é sempre vai continuar mesmo. A ser igual. É sempre assim. Não é? Quando nós estamos a falar para as massas, temos que descer o nível. Então, para nós darmos conhecimento, que é um conhecimento elevado, porque atenção, a partir de determinado nível não se dá conhecimento. O conhecimento mais elevado, o topo, não é dado, é conquistado por si, à intempérie, no segredo, no silêncio, na aspérrima solidão. É isto que acontece. Portanto, o conhecimento que era dado, que era possível ser dado, o conhecimento superior, era dado a poucos. É inevitável ser dado a poucos. Claro. E depois esses poucos, 1, 2, 3, ou até um grupo, até maiorzinho, mas ainda assim minoritário, é que tinham a outra função, não é? Ou seja, este grupo é a outra peça aqui do puzzle, não é? Que agora, essa sim, tem a tarefa de escrever, de registar, de desenhar nas paredes, de fazer as gravuras, os baixos relevos, tudo o que tiver ao seu alcance para que a mensagem do mestre fique registada para tempos vindouros.
Então aqui, este nosso amigo, este nosso Hermes, é este iniciador. Ou seja, nós não temos propriamente um livro, alguém a falar sobre a vida dele. O que nós temos, não é? São vários livros, cerca de 18, não é? Que estão São 18 encontrados, livros, não é? sim. Pelo menos que resistiram até aos nossos dias, porque acredito que fossem muito mais, não é? Na antiguidade. Penso que eram 43. Penso que eram 43 livros. Que chegaram até nós e são atribuídos ao seu nome. Mas isso não quer dizer propriamente que tenha sido essa a pessoa a tê-los escritos, porque na tradição iniciática não é assim que acontece. 42 livros. Por exemplo, um outro pormenor que é extremamente importante... Não, mas isso era muito comum, não te esqueças de vais dizer, era muito comum aquele que ensina a não escrever. Sim, isso aconteceu sim, com sim. Sócrates. Nem Por precisamos de ir muito longe. Sim, Sócrates que é um não caso escreveu... mais conhecido, sim, não é? não escreveu uma única página. Quem escreveu foi Platão. Platão Claro. era o discípulo dele. E para além de ter a sua própria filosofia, não é? Ele foi aquele que, Claro. enquanto discípulo, o que ele fez foi escrever e passar por escrito, senão hoje não teríamos nada. Nem sequer saberíamos quem Quem era é Sócrates? A história de Sócrates. Quem escreveu Sócrates? Claro. Não é? Quem escreveu o que Sócrates ensinava foi Platão. Portanto, repare-se, Cristo escreveu alguma coisa? Quem escreveu o que Cristo ensinou? Nós temos que entender que isto era muito comum. Era muito comum. Porquê? Porque o ensino oral sempre foi a prioridade. É isso. E então, uma outra coisa muito importante também é o facto de percebermos que deve ter havido uma grande quantidade de ensinamento, não é, de conhecimento que estava registado. Fosse nos templos, fosse em pergaminhos, fosse onde fosse, não é? Porque esta personagem veio aqui trazer, comunicar e instituir uma forma de comunicação ao povo. Só que séculos mais tarde, ou milénios mais tarde, não nos esqueçamos, não é, que, por exemplo, nos inícios desta nossa era, onde estamos, no século III, IV, na escola de Alexandria, por exemplo, não é, também lá no Egito, houveram grandes catástrofes de propósito para apagar, não é, todos estes grandes registros. Sim, não Não é? se esqueça São os incêndios das bibliotecas. Não se esqueça que os incêndios das bibliotecas é algo que volta e meia acaba por acontecer. Claro, sempre. Reparem, mas isto é verdade. Destruir o conhecimento é uma das primeiras formas de atuação do mal. O mal pode ter muitas formas de ação, mas destruir o conhecimento é talvez uma das piores. Porque repare-se, sem conhecimento, e aliás, houve aquela história do ChatGPT, não é? Como é que tu fazias se tivesses que criar um plano para destruir a humanidade? Como é que tu farias? Não sei o quê. E o que é que ele diz? O que é que ele orienta? Então, eu basicamente faria com que as pessoas, não é? Fiquem literalmente sem conhecimento e fiquem apenas focadas em determinadas coisas sem interesse. Claro, que não tenham pensamento crítico, materialismo, vícios e uma série de outras questões que não interessam para nada. Não é? Para quê? Porque o ser humano crítico, o ser humano que decide pensar, decide investigar, é um ser humano que incomoda. É perigoso. É perigoso. Com consciência, não é? Sabe discernir. Então, nós temos de ter uma coisa muito ciente. E aqui na Escola da Consciência nós queremos sempre e orientamos sempre as pessoas a isto. Emancipação intelectual. Antes de mais. O que é ser emancipado intelectualmente? Quando eu falo em intelecto, eu não estou apenas a falar de um pensamento comum, mundano. Intelecto como razão superior, pensamento superior. Aquilo que os antigos chamavam os filósofos a razão. A razão era um tipo de pensamento, um tipo de conhecimento superior. Então, vamos pensar nisto, nesta razão. A partir do momento em que nós temos este contacto com a razão, com o intelecto superior, nós temos de perceber que precisamos de nos libertar de crenças. Eu acredito em Cristo. Tá, e? Eu acredito em Moisés. Tá, e?
Eu acredito em Buda. Sim, E agora está na moda. eu acredito em Hermes Trismegisto. E eu acredito em Reiki. E podia estar aqui a dizer uma centena de coisas. A minha questão é: temos de transitar da crença para a realização. Temos de parar de, por exemplo, os antigos egípcios tinham aqueles a quem Hermes passou conhecimento. Então, Hermes era o realizador desse conhecimento. Passou o conhecimento oralmente a uns poucos. Esses poucos detinham o conhecimento, mas não o tinham realizado ainda. Estavam nesse estudo, estavam nessa tentativa, estavam nessa senda. Mas já detinham esse conhecimento, já estavam antenados para isso. Já não é mau. O resto do povo. O resto do povo limitava-se a fazer o quê? Ou acreditava ou não acreditava. Eu acredito em Hermes, eu ouvi dizer que ele é grande, incrível, maravilhoso, fez não sei o quê e tal, e coisa, tem poderes e faz e coisa. Tá. E, reparem, a partir do momento em que nós saímos do nível do eu acredito ou não acredito, eu acredito nestas coisas ou não acredito nestas coisas, Sim. parar com essa ideia do acredito ou não acredito, de eu sei ou eu não sei. Eu sou ou eu não sou. E isto, de um ponto ao outro, demanda tempo, demanda estudo. Mas é uma sugestão para o mundo que nós damos de sai desse lugar comum do acreditar. Não é? Porque é do género, eu acredito em Deus. Sim, e o que fazes para chegar a Ele? Nada. Eu acho que Ele fica feliz só porque eu acredito nele. Deus está-se a borrifar para ti se tu acreditas nele ou não. É ridículo. É a mesma coisa que eu olhar e ver, será que esta bactéria acredita que eu existo? Ou não? O que interessa é isso. Repare-se que tem tudo a ver com o facto da bactéria conseguir tornar-se alguém. Okay. Eu não consigo ler direito. O facto de estar assim... Neste caso, nós somos a bactéria. Entenda-se, não é? Eu estou a fazer aqui uma metáfora. É das piores, porque eu só sei fazer metáforas horríveis. Mas eu acho que... É mentira. Mas, está a entender? Mas não perdendo o teu raciocínio, consegues falar? A gente tem tantas referências, mas sinto-me confusa. Tenho que escolher apenas um para me guiar ou temos que cruzar todos esses conhecimentos? A ideia é cruzar. Porquê? E aí é que está a questão. Quando nós tentamos misturar tudo, aquilo fica uma mistura de grelos, não é? Cá em Portugal dizemos uma mistura de grelos, não é? Uma confusão, uma salada russa, não é? Pronto. A questão não é misturar. A questão é nós percebermos que tudo tem um só fundamento. Ou seja, tudo veio de uma situação. Então imagina. Sim, tem um centro, tem não é? Um centro. Estávamos no Egito. Antes do Egito era outro projeto. A partir do Egito começou este novo projeto. Então, o início deste projeto é o Egito. Então, nós vamos a partir do Egito. E o primeiro iniciador do Egito é Thoth, Hermes. O hermetismo foi passado. Essas informações todas foram... Essa base de conhecimento. Essa base de conhecimentos estava no Egito. Foi para Alexandria. Sabemos que Alexandre o Magno, ele conquistou ali muitas terras, não é? Muitos territórios enormes e unificou o conhecimento de toda aquela área. Então o mundo inteiro tinha ali uma sala, não é? Uma biblioteca, onde o conhecimento tinha possibilidade de ser integrado. Então vinha o conhecimento de todo o lado e os sábios, os filósofos, os místicos, todos eles se integraram lá. O conhecimento que estava lá foi desfeito. Como? Através dos cristãos, não é? Acabaram o Império Romano. O Império Romano. No século III, acabou por querer reduzir aquilo a cinzas. E porquê? Porquê? Porque o Império Romano, devido à sua ortodoxia, a um cristianismo deturpado, maligno, como conseguimos ver que foi também
na Idade Média, não é? E como é que se chama? Queimaram as bruxas. É a Santa Inquisição. Da Inquisição. Podemos entender o quê? Chamavam-os pagãos. Chamavam pagãos a Sócrates, chamavam pagãos a Pitágoras, a Platão. Sim, aos Essénios. Não é? Todos eles eram. Se não estavam a seguir as coisas naquele molde, então pegaram fogo a tudo. Hipátia de Alexandria foi morta. Defendeu com a sua vida a biblioteca. Defendeu com a vida. Muitos outros levaram papiros debaixo dos braços. Levaram os conhecimentos na sua mente. E tentaram fugir. Fugiram com os conhecimentos de Alexandria para onde? Para a Arábia. Não é? Sim, e para onde puderam, não é? Não é por acaso que agora no século passado, não é? Também lá em grutas no Egito, não é? Foram descobertas, no Egito, em Israel, sim, foram descobertas, não é? Os manuscritos do Mar Morto, não é? E assim podemos ter conhecimento, por exemplo, da seita, não é? Dos Essénios. De Qumran. Não é? Que é fundamental. Caso contrário, não tínhamos como saber que houve uma seita, não é? Que iniciou Cristo, não é? Não é exatamente um sincretismo. O que acontece é outra coisa. E é muito interessante que é, quando eles levam papiros, escondem-nos noutros lugares, escondem-nos, retraduzem-nos, reescrevem-nos, levam-nos para outros lugares, pegam neles e passam-nos às próximas gerações, aqui, ali. O que é que acontece? O conhecimento vai sendo ligeiramente deturpado. Mas tem um fundo de verdade, tem um fundo da origem. Assim foi acontecendo. Foi acontecendo assim. Até que chegou ao Islão, e nós sabemos que os sufis têm de base o hermetismo. Vocês dizem, como é que é possível? É possível. Estudem, façam puxem o fio à meada, comecem a entender as coisas. Então, por detrás do conhecimento profundo de cada religião, está o hermetismo. De cada um. O hermetismo não é apenas mais uma... como é que eu poderia dizer? Existe o hermetismo, existe a gnose, existe não sei o quê, existe o outro e aquele... Mas não é mais uma corrente. Não é mais uma corrente. Está a querer dizer. O hermetismo é a tradição esotérica base. Sim, é a base. É o programa base. Ele está como semente em tudo. E em todas as que existem hoje em dia. Portanto, tudo o que nós conseguimos imaginar hoje em dia está lá. Então imaginem, se nós pensarmos, então qual é o fundo comum a todas as tradições de pensamento que são verdadeiras? Tradições de pensamento, filosofias religiosas, espiritualistas, esotéricas, o que for. Este fundo de base comum a todas chama-se ciência iniciática. Filosofia iniciática, ciência esotérica iniciática, primordial, que vocês quiserem chamar. Filosofia perene. Perennialismo. Há tantas. Perennialismo vem falar do coisa imutável, que não muda nunca. Que é imortal. Que é imortal, que pertence àquilo que é não é? O eterno. O eterno. É isso. Não é? Então nós temos aqui sincretizar todos os conhecimentos. Sim. E para além disso, deixa-me só complementar o que estavas a dizer com Mas está a ser entendido? Estamos a conseguir passar o conhecimento? Está a ser fácil de entender? Ou digam aí qualquer coisa para nós também nos balizarmos aqui. Certo. Nós aqui temos que fazer um esforço, não é, de tentar simplificar, não é, e não dificultar demais a exposição destas temáticas. Mas há também uma outra questão que é fundamental aqui, que é nesta base do conhecimento, que é o quê? Quando nós estamos a falar de conhecimento, temos que ter uma noção clara de que a noção de conhecimento é totalmente diferente daquela que hoje em dia está em vigor. Hoje em dia, ora repare, hoje em dia aquilo que nós pensamos como conhecimento é o quê? É a área A área B, a área C, a área D e por aí fora. Ou seja, é tudo separado, é tudo como se fossem gavetinhas diferentes umas das outras. Dá vontade de andar à pancada com o mundo, não é? Mesmo. E aquele que sabe da área A
da gaveta A não sabe da gaveta B. E o que sabe da gaveta B também não sabe nem da A, nem da C, nem da D. E por aí fora. Antigamente, e não é só antigamente, é a verdade. A Vivian, sempre tão poética. A verdade é que o conhecimento, quando tu o possuis, Obrigada, tu não sabes só sobre a gaveta A ou só sobre a gaveta B. O conhecimento, na sua verdadeira acessão da palavra, é sobre as mais diversas áreas da nossa vida, do ser humano, da natureza, da humanidade e do cosmos. Por isso, não há como saber matemática e não saber, por exemplo, das plantas. Não há como não saber da astronomia. Não há como saber dos minerais. Da alimentação. Não há como saber da alimentação, da condição psicológica do ser humano, da espiritualidade. Da espiritualidade. Ou seja, quando se sabe, sabe-se de verdade. Ou seja, e por isso não é só esta história de sincretismo, de tentarmos igualar, encontrar pontos comuns entre diferentes sabedorias, digamos assim. Não. Quando se sabe, o conhecimento é só um. Só que espalha-se em tantas áreas, mas todas, quando nós vamos depois ao cerne, à raiz, é tudo a partir do mesmo. Ou seja, quando nós adentramos na ciência a tal ponto, ciência, conhecimento, a tal ponto, a um nível específico de profundidade, nós adentramos aquilo, nós compreendemos o quê? O comum a tudo o que existe. Quando chegamos a esse nível do comum a tudo o que existe, nós dizemos, olha os planetas que funcionam de X forma. O ser humano é igual. Isso. As notas da música são iguais. A reprodução celular é exatamente igual. Os números, Os a números matemática são exatamente iguais. Não é? Tu começas a entender o quê? Tu começas a descobrir princípios que estão em tudo. E tu dizes, espera aí, ele utilizou baunilha em tudo. O princípio da baunilha, porque o bolo tinha baunilha, o café tinha baunilha, o outro tinha baunilha, o perfume tinha baunilha, tudo tinha baunilha. Estão a entender? Ou seja, nós detectamos. Eu senti uma nota de baunilha aqui. Porquê? Porque eu vislumbrei a nota de baunilha. Sim. Estão a entender? Então, a gente quase que entende princípios que estão inerentes a tudo. Isso. Estão inerentes às flores, estão inerentes aos ciclos da natureza, estão inerentes à reprodução celular, está inerente às fases de desenvolvimento e maturação do ser humano, da psique. De tudo. De tudo. Então, quando o conhecimento não é um conhecimento superficial, é um conhecimento adentrado, perscrutado e de repente descoberto por graça, tu entendes coisas. Toda a linguagem do programa. E tu percebes, é isso. Este é o fio que passa por dentro das pérolas. E aí não há o sincretismo. E aí há o conhecimento. Repara, o todo não é só uma das partes. É isso. Não é? Então, muitas vezes nós dizemos assim, como é que a Gestalt nos diz o todo não é só uma das partes? E tu dizes assim, como é que eu posso, não é? Lá no livro de Psicologia, no meu 10º ano, 11º, 12º, havia uma imagem muito engraçada que era uma cadeira. Então tinha lá uma imagem de uma cadeira. E eu olhava para ela, batia os olhos nela e via, isto é uma cadeira. Eu entendo que é uma cadeira. Ao lado estava as peças da cadeira amontoadas, cadeira toda desmontada e colocadas umas sobre as outras. Eu quando olhava para ali, eu não entendia logo que era uma cadeira. Porque o todo não é só uma das partes. Se fosse só uma das partes, quando eu olho, eu percebia que era uma cadeira. Mas não. Porquê? Porque o todo depende da organização das partes. Então, a forma como as coisas estão organizadas dão-nos uma outra visão da questão. Então, a forma da organização fala-nos muito mais do que os pequenos componentes que a gente pode somar, só que organizados de outra maneira não nos vai dar a clareza do objeto. Pronto, eu acho que se calhar também não foi desta. Isso hoje está
Está espetacular. Eu acho que isto é muito Quirón bem. em Gêmeos. Está muito bem. São os astros. Vivian? Né? São os astros. Não, eu acho. A Lua, não é? Ali Eu em sinto conjunção sempre com que não é Régulas. suficiente, que não Está está. muito bem. Está muito bem. Mas, voltando então. A próxima vai ser melhor, vou tentar. Já foi da baunilha, agora a Gestalt. O que vem por aí fora. Entende-se, não se entende. Se estiver a haver alguém que não esteja a entender, pois então aproveite estes momentos, Este foi o nosso intervalo. destas lives, para poder colocar aqui as questões, porque nós disponibilizamos este nosso tempo, não é? Estas 2 horas, de 15 em 15 dias, precisamente para isso, para trazer os ensinamentos, para trazer os conhecimentos e podermos chegar a mais gente. Por isso, está à vontade, sem vergonha, sem problema algum. Coloca as dúvidas, coloca os teus questionamentos e se de facto tiveres interesse mesmo profundo em querer saber mais, pois então entra em contacto connosco para acederes então ao nosso Clube Arcano. Obrigada, Dulce, por estares aqui. Obrigada. Um grande beijo. Espero que estejas bem. Uma coisa muito interessante, e agora voltando, puxando um bocadinho a fita lá atrás, até o próprio nome... Nós precisamos de claramente perceber como é que são as regras dentro da ciência iniciática. Por exemplo, o próprio nome Hermes, ou Thoth, não quer dizer que seja o nome da pessoa material aqui. Não. Sim, porque a Marina perguntou se é de facto uma pessoa. É por isso que eu estou a dizer puxar a fita lá atrás. Pois. Porque a pessoa pode ter sido António, João, Joaquim, Sofia, Joana, o nome que for. Explica isso, é muito importante. O que importa é que depois nós temos a nossa realidade dita material, não é? Nascemos aqui na Terra, não é? Mas depois, a nível iniciático, nós precisamos de nascer também no espírito. Isso. E dar um nome, não é? Atribuir um nome, um símbolo, um nome espiritual, traz um significado. E esse significado é quase como um selo energético daquilo que nós vamos ser daqui em diante. E daí nós damos esse nome espiritual. Não é por acaso que o meu nome espiritual é Iris Haramlight e ele é Michael Light, não é? Portanto, é assim. Estes nomes são nomes de iniciação. São nomes do nosso espírito. São nomes que revelam a nossa linhagem espiritual. Nós dois pertencemos à mesma linhagem espiritual. Podia não ser assim, mas por acaso é. Não é? E não há casos, mas por acaso é. Mas... Hoje não há condições, não é? Então, e isso é extremamente importante ter essa noção. Por exemplo, já o nosso Jesus, e eu digo sempre o nosso Jesus, não é? Sim, ele Jesus, também não era Jesus. 2000 anos. Ele não era, dentro da linguagem dele, não é? da língua dele, não era Yeshua. Pois. Era outro nome. No entanto, a verdadeira função que ele veio desempenhar só podia ser não com o nome de nascença, mas com o nome espiritual, que era Yeshua, não é? Da tradição que ele vinha, lá dos essênios. Ok? Yeshua ben Yosef, não é? Como diz no Talmud, não é? Na tradição judaica, é Jesus, o nosso Nazareno, não é? É Yeshua ben Yosef. Ben Yosef significa filho de José. Isso. Yosef, Yeshua, José. se calhar só desde o início. Yeshua quer dizer Jesus. O patamar que aquela pessoa alcançou Ungido, espiritualmente, não é? ungido. Que é o ungido, não é? Ben Filho. significa o filho de, e o último nome significa A a linhagem aonde este filho A linhagem pertence, de José. não é? Daí a linhagem de José. Ok? Mas houveram outros Yeshuas. Por exemplo, no Talmud também fala-nos de um outro Yeshua, só que Ben Pandira. Ben Pandira, filho Isso. de Pandira. Ou seja, foi uma outra pessoa, Ungido. um ungido, não é? Chegou Um Cristo. a esse patamar Exatamente, espiritual. da realização espiritual. Só Só que seu agora, nome. não na linhagem De José. do José, do Yosef, mas na linhagem do Pandira. E não se esqueça que José veio da linhagem de Davi, Isso. da casa de Davi. Portanto, imagine-se, há linhagens espirituais, isso. não é qualquer coisa. E nós vemos isso nas mais variadas tradições ao redor do mundo. Dentro do budismo é assim que acontece. Dentro do Zazen, dentro do Zen lá
nos orientais, nos japoneses, chineses, por aí fora, dentro da cultura hindu, é sempre assim. E aqui não seria diferente. Porque, uma vez mais, vamos remontar lá atrás ao passado, nós estamos a falar de um momento em que a própria humanidade, em paralelo, teve um boom de crescimento enorme. Porque foi aqui no Egito, foi na Índia, foi na China, foi em variadíssimos lugares. Foi também nas Américas, não é? Com os Incas, os Aztecas, os Maias. Por isso, são várias culturas, cada uma trazendo um contributo específico para o bem de toda a humanidade, não é? E por isso é fundamental percebermos como é que tudo isto se conjuga. E agora, imaginem assim, vamos avançar um bocadinho aqui o tempo. Quando nós chegamos dentro de entre 3.000 a 2.500 anos para trás, depois das dinastias faraónicas, não é? Em que nós vemos pelo cinema, pelas histórias, pelos livros, não é? Que chegam até nós, que havia muito o culto dos deuses, não é? O politeísmo do faraó um, depois do outro faraó e do outro e do outro e do outro. Com grandes monumentos, com grandes cidades, um florescimento brutal. Ótimo. Só que depois nós percebemos que este grande projeto, tal como a Iris estava a falar, não é? Estas sementes que Hermes trouxe, elas depois vão ser sempre abafadas. Sempre. E por isso houve durante 2.000 anos em que houve o reinado faraónico no Egito, foram 2.000 anos muito turbulentos, não é? Com muitas dificuldades. E então, por exemplo, no século V a.C., né, desde a nossa era, o que é que o grande projeto necessitou de fazer? Ora, repara, uma vez que aqui, neste Egito, estes ensinamentos estavam a ser agora todos deturpados, foi necessário trazer novas almas, novos iniciadores para o planeta Terra, espalhá-los pelo mundo, pelas diferentes culturas que já estavam instituídas no planeta, e dar então início a novas vias. Mas estas novas, entre aspas, porque no fundo não são novas. A base é a mesma, só que dar-lhe uma outra roupagem. Vou-te dar aqui um exemplo que é claro. Nós temos o surgimento no século V a.C. do budismo, de Buda. Nós temos no século V a.C. Zoroastro, na Pérsia, o zoroatrismo. Nós temos no século VI e V, que é contemporâneo, o aparecimento do taoísmo na China e na Índia. Nós temos na China, também no século V a.C., o aparecimento do confucionismo com Confúcio. Ou seja, como tu vês, no mesmo momento, uma vez mais, a humanidade é bombardeada com novas flores, não é? Digamos assim, neste grande jardim. Para quê? Para trazer novos conhecimentos, para fazer reavivar este conhecimento que, entretanto, foi deturpado, não é? Para esta equipa que quer deturpar tudo. E veio novamente estes iniciadores dizer assim, vamos lá então adiante. Não podem esquecer de que o anterior projeto deu barraca. Boa, gostei. Porquê? O ensinamento que nós tínhamos e que tinha sido espetacular, incrível e maravilhoso, Terra de Mu, Atlantes, repare-se, não funcionou. Aquilo se autodestruiu. Certo? O conhecimento perdeu-se. Só que não se perdeu totalmente. Muitos sobreviventes foram para o Egito, foram para a Índia, foram para aqui, foram para ali. Vocês já sabem a história. Mas repare-se nisto. Ainda assim, foram conhecimentos residuais. Já não têm a estrutura, já não têm a substância. Não vão permanecer muito tempo. E a humanidade não pode permanecer muito tempo sem a ciência, sem o conhecimento.
sem a conexão, a possibilidade de poder subir a escada de Jacó. Ela não pode perder isto. Portanto, perder isto significa entregar o projeto da humanidade às trevas. Então, as trevas volta e meia querem consumir a luz, mas a luz vem sempre, a luz sempre vem. A primavera volta sempre, depois do inverno. Por mais que o sol se extinga, o sol retorna. Ainda que a luz seja pouca, difusa e fraca, ela volta. Então, no Egito, não tardou também a renascer a luz. E nos outros lugares do mundo também. Porquê? Porque o tempo era aquele tempo. E quando falo de tempo, falo de quê? Existem momentos para acontecer. Vocês sabem que dia 21 de março começa a primavera. Então, não foi só porque sim. Por exemplo, vocês acham mesmo que estamos dia 21 de março? Vem o João e diz, sabes? Houve umas flores no meu jardim que floresceram. E a Maria diz, no meu também. Pois, mas eu sou de Braga. Eu sou de Aveiro. Eu sou de Lisboa. Como é que é possível várias flores estarem a florescer nos jardins todos? Pois é. Porque é primavera. Então, porque é que há 5.000 anos foi o Buda, foi este, foi aquele, foi o outro, foi não sei quem? Porquê? Combinaram todos. O tempo, os ciclos cósmicos, as eras cósmicas, as grandes yugas, as grandes idades que nós falamos. Nós cansamos de falar em astronomia, em astrologia sideral, não é? Que é a Jyotis, que é a astrologia indiana também. Falam-nos todos, não é? Na cosmologia do yoga, nós temos essas informações, não é? Lahiri falou sobre isso, Yukswar escreveu sobre isso, não é? Nós temos ali, não é? Eles foram iniciados por Babaji, não é? Foram os mestres do Yogananda. Ou seja, reparem, estamos a falar de Hermes, estamos a falar de tudo. Sempre temos que cruzar estas informações, claro, porque elas não acontecem isoladamente. O conhecimento é um só. Não é? É um corpo. Isso. É um só corpo. Isso. Não é? Mas é super interessante porque logo a seguir a esta história deste boom, não é? E ainda me esqueci de referir Pitágoras aqui na Grécia, não é? Porque a Europa também precisava de um grande impulsionador aqui no século V a.C. E uma vez mais, não é? O que é que nós vemos a acontecer? Se nós temos várias culturas ao redor do mundo, só que estão espalhadas, não é? Por vastas áreas de terreno, que são os países e os continentes, depois do século V, veio no século III e IV a.C., veio quem? Aquela personagem que a Iris já falou, né? O Alexandre Magno. O que é que ele fez? Ele é um grande general, um grande combatente, um guerreiro, não é? Fortíssimo, não é? Porque tinha um espírito muito grande, com uma missão muito grande, não a parte bélica, mas foi preciso, através da parte bélica, chegar aonde era o cerne da questão, que era o quê? Ele conquistar vastos territórios, desde o norte da África, todos os territórios à volta do Mediterrâneo, o Médio Oriente, e chegar até à Índia. Para que vejamos as grandes culturas, ou parte delas, não é? Norte da África, Europa, Médio Oriente e Ásia, não é? Até a China e Japão, elas pudessem todas convergir-se. E aí agora o projeto era trazer para o coração do planeta, não é? Desta grande cultura global, não é? Porque nós dizemos que hoje é que vivemos a globalidade, mas na altura já se vivia, não é? Sim. E depois, então, trazer para Alexandria, que foi lá escolhido o local como a grande capital, não é? Construir-se e instituir-se essa ideia das grandes bibliotecas, as grandes centrais de base de dados da própria humanidade. E então lá, na época, encontrava-se budistas, hinduístas, zoroastristas, pitagóricos, não é? Hermetistas, de tudo um pouco. E o conhecimento era assim. Era um só, dividido em várias linguagens. Não é? E isso é fundamental. Porque depois, então, havia de vir, que já estava no tal tempo, nessa primavera, não é? Cósmica, havia de vir aquele
que iria ser o grande iniciador de uma outra grande era de 26 mil anos, que é o tal nosso Jesus Cristo. Não é? Só que ele precisava de ter à sua volta, não é? O conhecimento, as almas ao pé de si, porque ninguém faz nada sozinho, já precisavam de ter uma evolução, um nível já superior, já com algum treinamento, para que com a existência dele, com a presença dele, ele pudesse dar agora um empurrão ainda maior. Entendes? Eu espero que estejas a entender claramente o que estamos aqui a tentar partilhar contigo. Caso não consigas, por favor, escreve aí nos comentários. Mas isto é importante que percebas como a história, não é? Como a linha condutora dos acontecimentos vai acontecendo. Porque nada é ao acaso, não é? Sem e este dúvida. projeto da humanidade é mesmo assim. Não é ao acaso. Isso. E também, agora para terminar esta história, nós vemos que depois, uns séculos bem mais tarde, não é? Porque depois foi tudo apagado com o Império Romano, no século III e IV, e incendiou-se as bibliotecas, deu-se cabo das universidades, tentou-se destruir todo o conhecimento, os templos foram vandalizados, por exemplo, os templos que chegaram até hoje, em que nós só vemos a grande parte que é só as colunas, eles chegaram assim, não apenas porque é fruto do tempo. Não, houve a intenção de os destruir. Claro que sim. Não é? Houve a intenção. Total intenção de destruir. Porquê? Porque estava gravado nas paredes de pedra a linguagem do ensinamento. Não é? E uma vez que a ideia era apagar tudo, tinha que se destruir as paredes. Ficavam só as colunas que não tinha lá muito pouco. Inscrição nenhuma. Não é? Só que depois vemos que uns bons séculos mais à frente, não é? No século XV, XVI, nós vemos não agora no Egito, não na Índia, não no Médio Oriente, mas nós vemos a convergência feliz de que na Itália, não é? No seio da Europa, nasce um grande movimento que é o Renascimento. E o que é o Renascimento, se não voltar a renascer, voltar a redescobrir todo o conhecimento que foi perdido. Todo não diria, mas grande parte. E por isso é que aqueles mestres, aqueles pintores, aqueles arquitetos, aqueles poetas e toda aquela fina flor de Itália, não é? Foi na Itália que mais aconteceu isso, não é? Nós vemos que eles voltaram a pegar no hermetismo, porque os livros começaram a ser descobertos, não é? Através do Médicis, não é? Cosimo de Médicis, aquela família super rica, super influente. Isso, que era o prefeito lá de Florença, mas que era um grande filantropo, não é? Ele era super entusiasta do esoterismo. Então ele colocou várias pessoas e disse, quero descobrir isto. Então mandou não sei quantas pessoas atrás dos livros perdidos de Hermes. Eles encontraram. Alguns. E ele disse assim, eu quero que tu pares de traduzir o outro. Qual é? Ele estava a traduzir qual? Era de Platão. Estava a traduzir um de Platão. O livro de Platão. E que estavam em grego ou que estavam em latim. E ele disse assim, vais parar de fazer isso. Eu quero que tu traduzas este livro de Hermes. E ele teve que o traduzir, não é? Do Antigo Egito. Do Antigo Egípcio, desculpem, para italiano, ou para latim, ou para não sei que língua era. Ele conseguiu lê-lo antes de morrer. Sim, mesmo no final da sua vida. No final da sua vida ele conseguiu ler aquele livro e foi assim a apoteose da vida dele. Parece que sabia, não é? Parece que sabia, eu preciso ler isto antes de morrer. Só desencarno quando conseguir esta tarefa. Imaginem. É mesmo. É uma coisa muito doida. Então nós vemos aí os pintores a fazerem grandes pinturas, Botticelli, o Nascimento de Vênus. Exatamente, Julia. É o nosso Marcílio, um grande filósofo. É verdade, Marcílio Ficino. Exatamente. Não. Marcílio Ficino. Isso. Então vocês têm aí já, né? Esse autor é muito interessante. Não é um autor. Não é autor, ele é tradutor. Para já é. Então reparem, é muito interessante vocês
perceberem como é que a história funciona, como é que isto vai se encadeando, não é? Porque não vale a pena nós apenas, eu acredito, não acredito, mas será que isto é verdade? Sim. Precisamos de ir investigar, não é? Tipo, é toda uma aproximação. Então, eu quero ler-vos uma passagem que nós os dois consideramos ser maravilhosa, não é? Sim. Aqui Do nosso Churré. do Edward Churré, dos Grandes Iniciados. E vou passar a ler. O homem contemporâneo procura o prazer sem a felicidade sem a ciência e a ciência sem a sabedoria. A antiguidade não admitia semelhante separação. Em todos os domínios, ela levava em conta a tríplice natureza do homem. A iniciação era um treino gradual de todo o ser humano rumo aos cumes vertiginosos do espírito, de onde se pode dominar a vida. Para atingir o domínio, diziam os sábios de então, o homem tem necessidade de uma refundição total do seu ser físico, moral e intelectual. Ora, esta refundição só é possível mediante o exercício simultâneo da vontade, da intuição e do raciocínio. Por meio da sua completa concordância, o homem pode desenvolver as suas faculdades até limites incalculáveis. A alma tem sentidos adormecidos. A iniciação desperta-os. Através de um estudo aprofundado, uma aplicação constante, o homem pode colocar-se em comunicação consciente com as forças ocultas do universo. Através de um esforço prodigioso, ele pode atingir a percepção espiritual direta, abrir os caminhos do além, tornar-se capaz de se dirigir para lá. Somente então pode dizer que venceu o destino e conquistou aqui na Terra a sua liberdade divina. Somente então o iniciado pode tornar-se iniciador, profeta e teurgo. O que é teurgo? Isto é, vidente e criador de almas. Porque somente aquele que comanda a si mesmo pode comandar os outros. Somente aquele que é livre pode libertar. É ou não é a coisa mais incrível que vocês ouviram hoje? Hoje, só hoje. Só para, né? Já ia ser egóica e ser narcísico. Pedindo, é autor também. Tenho aqui livros dele, o livro da vida. Gostaria de ler esse livro. Esse livro? O livro da vida de Marcílio Ficino. O livro da vida. Juliano, vamos falar sobre isso. Traz isso para o clube. Vamos falar no clube. Aborda muito a astrologia, arquétipos dos corpos celestes, fantástico. Juliano, quero isso. Aliás, estou a cobrar porque quantos livros foram? Pronto. Então, já, e mais não digo. Negócios bibliográficos. E mais não digo, né? Que eu andei a ser, como é que é? Pirata. Pirata. Eu sou a pirata dos livros. Não é? Juliana, já sabes, estou a cobrar muito. Mas é super interessante, não é, verificarmos como é que toda uma cultura, não é, que era a cultura italiana, pode ser influenciada, profundamente influenciada, pelo surgimento de uma academia, de uma escola. E este surgimento desta escola veio pela vontade de uma pessoa, que é este Mecenas, não é? Que era o prefeito Cosimo de Médici, que tinha a vontade, já possuía alguns livros antiguíssimos, não é? De Platão e de Plotino e de outros, mas queria agora trazê-los, não é? À luz daquilo que era a linguagem agora do presente, não é? Para eles, no século XV, e pediu então a algumas pessoas, principalmente a este Marcílio, que fizesse esse trabalho e fosse, depois, ao longo da sua vida, buscar ainda mais bibliografia. Ou seja, quase como se uma vontade, não é, hercúlea
de trazer essas memórias remotas da antiga Alexandria para o presente, quase como se fosse puxar toda o passado agora aqui para o presente e restituir novamente os ensinamentos originais. E por isso, no início era uma escola muito neoplatónica, não é? Fundada nos ensinamentos de Platão, só que, ou seja, os ensinamentos da antiguidade grega, não é? Do período helenístico, só que depois, uma vez descoberto que a raiz é muito mais ainda lá para trás, não é? Que os gregos têm uma raiz nos egípcios, então aí percebeu claramente que, indo lá atrás, a Hermes, a este corpus hermético, não é? Porque é um conjunto de livros, não é um livro, não é um objeto, é um corpo de livros, Sim, sim. como se fosse a Bíblia, por exemplo. A Bíblia não é um livro, é um conjunto de livros. E este corpus hermético é impressionante como depois foi difundido por várias pessoas, não é? Por aquele pequeno clube, por aquela academia de pessoas que frequentavam aquela escola. E hoje em dia nós temos acesso a uma cultura super fabulosa, não é? A todos os níveis. É impossível alguém não achar belo aquilo que foi o subproduto de todos estes ensinamentos. Ao nível da arquitetura, ao nível da pintura, ao nível do desenho, ao nível da música, da arte, não é? Da literatura, enfim, um pouco por todo lado, não é? Estes ensinamentos do hermetismo, eles vieram e difundiram-se e criaram uma cultura que é lindíssima. E é interessantíssimo, não é? Nós percebermos como é que, por exemplo, os ensinamentos inscritos na Tábua de Esmeralda, não é? Que são a Tábua de Esmeralda é aquilo que a maior parte das pessoas conhece e que agora parece que está muito na moda e as pessoas ficam com aquelas leis e pronto, e está tudo, e isso é que é. Mas não é? Porque isso é a ponta do alfinete, não é? Vou-me ausentar, muita força. Beijinho, Julián, fica bem. Até amanhã. Até amanhã, a gente vê-se. Sim, por exemplo, a Tábua de Esmeralda tem presente lá a síntese da síntese, não é? De todo o conhecimento que possa existir no cosmos e que é expressa em 7 princípios universais. E eles, em si, por tão simples e por ser essa síntese da síntese, resumem tudo. Tudo aquilo que nós podemos imaginar, material ou imaterial, nós encontramos ali. Sim, dividem o universo em 7. Porque o hermetismo tem muito esta de dividir tudo em 7, não é? E não está errado. Atenção, não está errado, está certíssimo. Então, são as 7 cores do arco-íris, as 7 notas, não é? Os 7 planetas. E vocês dizem, tem os 7 planetas, mas depois tem os outros. Pois, que a gente agora chama de transpessoais. Tudo bem, não há problema nenhum. Nós podemos olhar para a cabala e dizer, olha, a cabala também que eu tenho aqui, não é? Espera aí. Onde é que está? Tenho aqui a cabala. Onde é que está a cabala? Não é? Está aqui a cabala, não é? Estão a ver aqui? Isso, assim, vê-se melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Vamos lá, 7. Contei bem, não contei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estes 3 são os transpessoais. Estes 3 pertencem ao mundo da criação. Sim. Isto, aqui, estes 7, pode-se dividir o mundo ou o universo em 7 partes. Porque cada uma destas tem a ver com uma etapa da evolução consciencial. Tá? É a mesma coisa que nós falarmos dos números. Então os números vão de 1 a 9, certo? O 10 é um portal. O próximo, não é? É 1 mais 0. É 1 e o portal, categoria. Então uma oitava acima. Então nós podemos então entender que o 7 é a base. Isso. O resto são histórias, não é? E eu gostava aqui de falar aqui de uma outra parte que é muito interessante, que é da emergência desta cultura nova e gloriosa em Florença, não é? Que assinalou o fim da Idade das Trevas. Denominamos este período como a Renascença, não é? E vimos que depois os livros de Hermes começaram a ser difundidos um pouco por toda a Europa, não é? Sim, no sim, centro sim. da Europa, para aquilo que hoje em dia chamamos de Áustria, da Alemanha,
e se difundiu depois para a Inglaterra, para o Reino Unido, enfim, um pouco por todo o Por lado. exemplo, o médico Paracelso, o arquiteto Bruno Leschi, que nós estudamos muito, não é? Uhum. O astrónomo Toscanelli, cujo famigerado mapa inspirou Cristóvão Colombo, devem a sua inspiração ao renascimento florentino do espírito do antigo paganismo. Não é paganismo, eles chamavam-no paganismo, mas não era paganismo, era hermetismo. Nada tem de paganismo, tem a ver com ciência iniciática. Isso. Mas devido a serem tão ortodoxos e tão rígidos e tão restritos, não é? Como a Santa Inquisição, tudo é pagão, tudo é bruxa, tudo é tudo. Desde que, se não é aquilo, é para cortar. Para aniquilar. Então a importante afirmação de Copérnico de que o Sol, não a Terra, se encontra no centro do Sistema Solar, foi uma escolha, não uma descoberta, feita depois do estudo da filosofia hermética platónica numa universidade italiana. Vocês conseguem entender que Hermes, a filosofia, a ciência de Hermes está por trás de uma série de descobriu-se, foi na Europa, descobriu-se, foi na Idade Média. Mentira. Já está descoberto. Não é? Exatamente. Exatamente. É sim, e ainda bem que é assim, porque dá mais credibilidade ao próprio conhecimento, ao próprio ato em si, é que não há coisas novas. E eu acho que isto nós dizemos quase todas as vezes. Não há coisas novas. E apesar de hoje em dia parece que é tudo novidade, parece que é tudo só descobertas, hoje, amanhã, depois e depois, está sempre constantemente a pipocar, não é? Uma panela constantemente ali a pipocar. A verdade é que isso não é real. É na aparência, é na máscara das coisas, na materialidade. Em si mesmo, na sua substância, na sua essência, sempre foi assim. E já cá esteve, foi apagado, foi escondido e volta a reaparecer. Volta a ser apagado e escondido e volta a reaparecer sistematicamente. E é sempre assim. E o conhecimento é assim. Tchau, Viviane. Muito gosto pela vossa partilha. Até amanhã. Um grande beijo. Amanhã a gente vê-se. Beijo, até amanhã. E nós também, daqui a pouco, também terminamos, não é? Que já estamos quase nas nossas 2 horas. Sim, sim. E por isso é fantástico nós percebermos como, de facto, este ciclo vai e vem, e isto tem tudo a ver, porque obedece a um programa muito maior, muito mais vasto. Eu gostava de partilhar aqui uma coisa que é para fechar aqui a nossa live sobre os escritos herméticos e o cristianismo primitivo. Para retirar a ideia de que o hermetismo não está na base do cristianismo ou que não está na base do conhecimento esotérico que Cristo tinha, que veiculou, ou a teologia dos pais do deserto, dos primeiros cristãos primitivos, não é? E como é que isto tudo se interliga, não é? Então, eu vou ler para vocês. A filosofia hermética também influenciou o cristianismo através dos pais da Igreja. São os primeiros cristãos, não é? São Clemente e Orígenes, que sintetizaram as doutrinas religiosas pagãs e cristãs. Ou seja, pagãs é tudo aquilo que não é cristão. Portanto, não necessariamente ser pagão da forma como nós entendemos o paganismo. Portanto, não cristãs. Se for esotérico, é pagão, para todos os efeitos. É graças àqueles teólogos, São Clemente e Orígenes, que o conceito hermético de o verbo. Vocês já ouviram falar sobre o verbo encarnado? No princípio era o verbo. Não é? Vocês já ouviram falar disto? Sim, de São João. É? O conceito hermético de o verbo é encontrado no versículo de abertura do Evangelho segundo São João, em que dizia, no princípio era o verbo. Hermes Toth era conhecido pelos antigos como o escrivão dos deuses e mestre do verbo. Nos escritos herméticos, Deus pronuncia uma palavra que acalma as águas caóticas da criação. A palavra é mesmo chamada de o Filho de Deus. Repare-se, no cristianismo, Jesus Cristo também é conhecido por o Filho de Deus. É identificado como a encarnação do poder da palavra. Santo Agostinho de Hipona, o influente teólogo do século IV, que estava familiarizado com as obras de Hermes, escreveu o seguinte: aquilo a que se chama religião cristã existiu entre os antigos. Nunca deixou de existir. Desde o início da raça humana até à vinda de Cristo em carne e osso, momento em que a verdadeira religião, que já existia, começou a chamar-se cristianismo. Claro. Ou seja,
não é belo encontrarmos a verdade? Ou pelo menos um bocadinho dela. Em tudo. Eu não sei se vocês sentem tanto como eu, como nós, mas o amor pela verdade é maior do que o medo de morrer por ela. Talvez não morramos por ela, mas possamos viver por ela. Oh, e se o fizermos, Já é muito bom. Eu acho que a gente vai tentando, não é? A gente vai tentando. Sim, sim, sim. Então, olha, fantástico, lindo. Vamos terminar, não é? É. E quero agradecer-vos Sim. a vossa presença, a vossa interação, o vosso interesse. Obrigada por tudo. Obrigada por estarem aqui connosco. E uma vez mais, não é? Isto é uma partezinha, não é? Porque nós não podemos estar aqui a trazer tudo, porque há coisas que depois podem ser complexas demais e depois íamos enrolar a temática e não é isso que pretendemos. Mas tens todo o interesse em saber destas temáticas e outras relacionadas a esta. Ou então tens muitos questionamentos, não é? Sobre os teus estudos, as tuas leituras de outras temáticas, mas dentro da espiritualidade, do esoterismo e da filosofia iniciática. Vem ter connosco, entra no Clube Arcano, vai ao site da escoladaconsciência.org e lá tens tudo a informação que necessitas para te poderes inscrever. E podes ter a certeza que as tuas dúvidas, as tuas pontas soltas, não é? Elas são gradualmente, todas elas desfeitas. Não é? E esse tecido dessa incompreensão, não é? Que agora te parece extenso e como é que é possível tanta coisa e tanta gente a falar e tudo mais, tu depois vais perceber claramente, sessão após sessão, que é tudo muito, mas muito mais simples. Não são palavras. Nós estamos a falar isto por palavras, mas isto é realmente assim. As coisas são muito mais simples. Lembra-te que o mundo é uma feira de vaidades. E ainda que nós tenhamos a necessidade de nos mantermos no mundo, nós precisamos sempre, e volta e meia, aliás, nós já tivemos muitas fases na nossa vida, não é? Estamos há 13 anos no ensino, a partilhar, mas já temos 20 e tal anos de estudo. E embora o tempo não queira dizer nada, Sim. Foi algo muito intenso para nós. Já tivemos outras etapas, temos pessoas aqui que só nos conhecem agora, recentemente, e está tudo certo. Temos pessoas que já nos conhecem de quando tivemos filhos, a partir do momento em que tivemos filhos. Sim. Tivemos pessoas que já nos conhecem desde antes de termos filhos e, portanto, sabem que a vida material, ela obedece também a responsabilidades e temos que as cumprir. Mas não podemos inverter prioridades. Como dizia o nosso amigo Pedro, não é? First things first. Ou seja, não é? As primeiras coisas primeiro, não é? Isso. As coisas principais primeiro. E isso é o que a gente tenta fazer neste momento. Por isso, nunca deixamos o conhecimento de lado, sempre estudamos, porque sabemos perfeitamente que é assim. Quando não podemos praticar de forma integral até chegarmos e passarmos todos os dias em êxtase ligados a Deus, se não podemos fazer isso porque temos crianças para tratar, porque temos a vida para fazer, porque precisamos de cuidar das coisas materiais, porque agora não somos apenas dois, o que é que a gente faz? O intelecto, a mente. Reparem, é uma das formas de desenvolvimento espiritual. É o Jnana Yoga. Então, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos. Claro. O grande problema da humanidade hoje em dia é vive-se como um robô, porque a vida é muito material, é muito prática, é muito ram-ram, e isto leva a mente a adormecer, leva a mente a embotar-se. E nós não podemos deixar que a mente se embote. É isso. E, uma vez mais, fica aqui a informação que nós agora estamos a fazer uma atualização, estamos a alargar o nosso campo de atuação. Sim. E estamos a trazer diariamente conteúdo no YouTube
sobre duas temáticas que para nós, não é extremamente importante. E que sempre estiveram, não é? Sempre estiveram. Mas nós ficamos parados 5 anos e, portanto, agora, Sim. na Escola da Consciência... Mas também ao nível das mentorias que nós sempre fizemos e a realidade que percebemos por parte dos nossos clientes e por parte das pessoas que estão connosco, que caminham connosco, são duas temáticas que sempre estão lá. Que é o narcisismo, ou seja, relacionamentos tóxicos que hoje em dia, infelizmente, parece que é uma grande pandemia. Parece que sim. Não é? Que pulverizou-se por todos os lados, não é? E por outro lado temos as faculdades mediúnicas, o seu desenvolvimento, mas principalmente pessoas que já têm estas faculdades um pouco afloradas, mas estão completamente descontroladas e destroem completamente o dia-a-dia destas pessoas. E isso porquê? Por um mau uso dessas faculdades. Não se esqueçam de uma coisa, quando nós começamos a enveredar por um processo espiritual, por uma expansão da consciência, ela não é softzinha. Ou seja, há faculdades internas que acordam, despertam. Sempre. Naturalmente. Então, a intuição vai ficar muito aguçada, há outros níveis de percepção muito mais aguçados, a telepatia, tudo isso vai começar a despertar de forma muito, muito intensa. E antes de dominarmos qualquer coisa, a coisa domina-nos a nós. Sim. Então, é como as crianças. Então, primeiro, até que elas consigam ter o domínio e o equilíbrio das coisas, o cavalo vai dar muitos coices. Então, nós vamos precisar de quê? De ajuda. Então, toda a gente quer expandir a consciência, certo? Só que não é bolinho. Não é peanuts. E nós, aqui na Escola da Consciência, não damos uma ideia peace and love, Sim. rosa, neon, de quê? De que, olha, hi everyone, vamos para Bali meditar e vamos vir todos incríveis e maravilhosos. Não é assim. Se tu queres de facto evoluir, entende que não é uma festa em Bali. Lamento. Não é. Que pode até traduzir-se em algo, sim, mas não se fica por aí. Pareceu mesmo uma indireta, não pareceu? Pareceu. Está. Não é bom. Não é mas, bom. Eu juro, eu não odeio ninguém. Isto não é direto. Isto vai ficar como live. Pois está. Vamos ser crucificados. Estamos a ser crucificados em praça pública. Ai, valha-me Deus. E... é heavy metal, exatamente. Expandir a consciência. Exatamente, Pedro. É mesmo isso. É muito intenso. Isso. E pode dar muita asneira. Essa é uma realidade. Por isso é que não se deve fazer em casa. Exatamente, não façam em casa. Mas é mesmo isso. Não façam em casa. Fazer sozinho, não é? Sem este acompanhamento, pode dar... Pede ajuda aos teus pais. Oh, olha-me Deus. Estamos aqui a tentar manter o nível, não é? Estamos a tentar. Nós estamos sempre nisto. Nós estamos a falar a sério, mas vocês sabem perfeitamente. Mas tem que ter umas pitadas aqui de brincadeira, senão. Lembra-se que eu tenho aqui um quê de gêmeos, portanto. Nem se nota. Mas, fazendo sozinho em casa, sem ajuda dos pais, é mesmo muito difícil. E agora, sem brincadeiras, é mesmo muito difícil. E podem acreditar que nós próprios, na nossa caminhada, já tivemos inúmeros e infinitos problemas por essa falta de acompanhamento, por essa ignorância face ao desenvolvimento destas faculdades. Faculdades que não é, agora vou ver espíritos e vem aqui, como diz o Salvador, não é? Vem ali o monstro e vai-me fazer mal e vai fazer isto. Não tem nada a ver com isso. São coisas profundamente materiais da nossa vida, são faculdades do nosso cérebro, só que o cérebro não está treinado para tal. E uma vez que não está treinado, o senso comum imagina que são coisas do além, são coisas que não existem, são fantasia. É mentira. Por exemplo, vou-te dar um exemplo para calar todas estas vozes. Os gatos, a visão deles está muito mais otimizada que a nossa, humana. E eles conseguem percepcionar um tipo de onda
que a nossa retina, o nosso cérebro, não consegue. Eles, por exemplo, eles conseguem chegar e captar ondas de infravermelhos. Nós não conseguimos. Então eles, os gatos, conseguem ver coisas no dia-a-dia, à sua volta, que nós humanos não vemos. Simplesmente porque são ondas infravermelhas, não é? Ou que se expressam através de ondas infravermelhas. Quem nunca viu um gato, de repente, no aparente nada, Ui, eu já. começar a ter comportamentos esquisitos? Eu já. Vimos 2 vezes. Mas Foi nós, super assustador. na nossa ignorância, porque o nosso cérebro não está treinado, aqui nada. Dizemos, o gato está a bater mal. Está-lhe a dar ali qualquer coisinha má porque, de facto, não tem aqui nada. Mentira. O gato tem uma percepção aguçada, já sabia disso. Mas repare-se uma coisa. É um exemplo. Sim, mas hoje em dia nós sabemos isso porque temos meios para estudar isso, para poder investigar, para poder retirar isso tudo. Mas repare-se quanto tempo nós demoramos a precisar de comprovar cientificamente uma coisa, quando os antigos sábios sempre disseram, já o diziam. E eu questiono uma coisa, porquê que a gente ainda perde tempo a precisar da ciência a um ponto tão extremado de dependência profunda? A ciência é muito boa. Muito boa. Ela é muito necessária. Mas quando se torna tão monopolizadora... ortodoxa. Já é o quê? Um problema. Claro. É um aprisionamento. Pronto, tu deste esse exemplo dos gatos, eu até entendo. É um exemplo, não é? Isto só para dizer que o nosso cérebro é que não está treinado, não é? Esta história das faculdades mediúnicas não é nada coisas do além, que só acontece a 2 ou 3. Não. Todos nós, todo o nosso cérebro, a maquinaria que todos nós temos, está feita, está programada para ler toda a realidade. O que acontece é que, por nossa própria incompetência, falta de treinamento, a nossa musculatura interna é que não está habilitada a ter essa leitura. É só isto. Sim, só que à medida que nós vamos nos desenvolvendo, a nossa parte psicológica, física, energética, espiritual e tudo mais, estes mecanismos, estes filtros, vão se desbloqueando. Sim. E facilmente uma pessoa percepciona aquilo que antes não conseguia percepcionar. Então, ler a energia das pessoas, saber o que elas pensam, o que elas sentem, os lugares, não é? Ter uma perspectiva muito mais, entre aspas, paranormal. Não vamos negar uma coisa. Um dos problemas que as pessoas mais se queixam, algumas pessoas, principalmente nós passamos por isso já há bastante tempo, é o overload de informação a partir do momento em que uma pessoa desbloqueia todos estes sentidos gestos. Por exemplo... O overload é muito profundo. Por isso, imagina, se tu estás com uma pessoa, consegues receber pensamentos dela, consegues perceber rasgos de conversas que ela teve com outras pessoas que estão na aura dela, consegues sentir questões emocionais, questões que a perturbam, tudo o que está ali na energia dela, tu consegues captar, perceber, sentir, interpretar e a tua empatia é forte o suficiente para tu viveres como se fosse a pessoa. No entanto, o teu estudo permite-te o quê? Que tu saibas que não és. Mas até lá tu vais pensando que és, até que tu depois descobres que não e começas a perceber que não, afinal isto acontece com o Zé, com o Joaquim, com o Manel, com tudo e mais alguma coisa. Isso acontece com pessoas, acontece com animais, acontece com lugares, acontece com sítios, com objetos, com o que for. Tu começas a perceber que tudo tem memória, a energia dos campos, tudo, tu és influenciado por tudo e tu influencias tudo e todos. Não há diferença, não há separação. Não é? É a heresia da separação. O egoísmo é a heresia da separação. Então, torna-se muito debilitante a pessoa receber todo este boom de informação quando está com uma pessoa. Imagine-se quando está com 20. Imagine-se quando está num auditório, imagine-se todos os dias, então imagine-se agora num hospital, imagine-se agora num shopping. E por aí fora. Pronto. Então a questão de lidar com a informação, e muitas pessoas pensam que se pode blindar contra a informação. Sim. Ainda existe essa ideia do, não, é fácil, fazes isto assim, e blindas o teu campo energético. Mas não funciona assim. Eu vou imaginar uma luz branca, ou então vou tomar um banho de água e sal, sei lá, coisas assim do género, que podem ajudar? Podem. Mas não vão solucionar efetivamente a situação. Porque o que a pessoa precisa
é de desenvolver a sua consciência para que Para dominar. isso em paralelo consiga Para dominar, não é? Conseguir controlar a própria maquinaria. É isso. E esse é o ponto. Isso. E nós agora, então, isto tudo, não é? Para dizer o quê? Que estamos a trazer estas novas temáticas para o YouTube, aqui também para o Instagram. Por isso, se quer saber mais sobre relacionamentos tóxicos, e acredita, hoje em dia, todos nós temos relacionamentos tóxicos em algum nível. Seja com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o colega, com o chefe, seja com algum amigo, seja com quem for. Infelizmente é uma verdadeira pandemia e é sempre muito bom nós percebermos claramente muitas estratégias e ferramentas dentro desta temática dos relacionamentos. Por isso, se te interessa, vai acompanhando o canal, não é? Subscreve, não é? Partilha, comenta, que é fundamental para que, ajudando-nos, nós também temos possibilidade de trazer cada vez mais. Porque é preciso, isto dá muito trabalho, não é? Diariamente, de trazer todo este conteúdo para o grande público. E é isso. Então, obrigada pela vossa presença, um grande beijo e vamos continuando a falar. Isso. Tá? Até à próxima. Um grande beijo. Fiquem bem. Adeus.